bem-vindos ao canal Terceira Academia. Eu sou Siqueira Filho, como sempre estou muito bem acompanhado aqui de AJR e Vini Hash. Como é que os senhores estão? Fala, coxa, irmão Siqueira, Adilson, AJR. Bem demais, né? Na pegada, saudade de ver um Palmeiras jogando. Data FIFA sempre traz esse sentimento de saudade mesmo de ver o nosso verde em campo. É isso. Salve, galera. Salve, família palestrina, nos acompanhando aí. Palmeiras joga sexta-feira, tá faltando pouco aí, mas logo mais o nosso verde está em campo para a nossa alegria. É isso aí, Palmeiras e Goiás agora, sexta-feira, dia 15, às 9h30 da noite, no Allianz Parque, como a gente pode ver aqui na tela, válido pela 23ª rodada desse Campeonato Brasileiro, em busca de mais 3 pontos. A gente sempre fala aqui da importância dos campeonatos para o Palmeiras, de estar ligado tanto na Libertadores quanto no Brasileiro, e pegando justamente esse gancho de 2 campeonatos ao mesmo tempo, e os dois se afunilando agora para uma reta final, ainda mais a Libertadores, que a gente tem semifinal contra o Boca Juniors agora no fim do mês, dias 28 de setembro e depois 5 de outubro. Vem a pergunta, será que cabe time titular do Palmeiras contra o Goiás agora no Allianz Parque? Ou é melhor poupar já pensando na Libertadores? Por mais que a gente ainda esteja um pouco distante desse jogo, desse confronto de semifinal de Libertadores. A Jota, vou começar com você. Você acha que o melhor é ir com o que tem de melhor disponível para já garantir esses 3 pontos? Com certeza, né? Como você bem abriu aí para nossa audiência aí qualificada, a questão é que o Palmeiras tem 2 campeonatos para jogar. A gente estava até comentando aqui, a Libertadores, no melhor cenário aí, são mais 3 jogos para se fazer, então eu não vejo motivo algum para o Palmeiras não ir com força máxima aí contra o Goiás. Pensando até em encurtar a distância aí para o Botafogo. O Botafogo tem jogos um pouco mais difíceis aí, na minha visão. O Palmeiras está com 2 rodadas bem acessíveis aí, tanto o jogo contra o Goiás, que é o foco aqui da discussão, e depois um jogo contra o Grêmio, que mais equilibrado, só que também o Palmeiras pode largar na frente como favorito. Então, eu não pouparia ninguém, tiraria quem está machucado, claro, quem está no DM, mas força máxima, com Veiga, com Rony, com Endrick, com Everton, com Gomes, com todo mundo lá no Allianz contra o Goiás nessa sexta. Você concorda, Vini? E já emendando uma outra pergunta, você acha que já é um bom período para fazer teste com o próprio time titular? Compartilho da mesma opinião do nosso AJR. Eu acho que chegou um momento da temporada em que não tem mais o porquê ficar poupando, não só porque o Campeonato Brasileiro, né, já começa a chegar naquele momento da verdade, fazer as contas aí de quantos jogos faltam, mas pela própria Libertadores, são mais 3 jogos no melhor cenário, então, e é uma viagem curta para a Argentina, e numa possível final é uma viagem curta também para o Rio de Janeiro, então até por esse fator eu acho que o Palmeiras tem que ir com força máxima. E a outra pergunta, coxa, qual que era mesmo? Esqueci. Se já é bom fazer teste para o time titular, pensando num eventual time titular contra o Boca. Eu acredito que sim. Acho que principalmente esse jogo com o Goiás em casa, né, no Allianz, onde não tem como, com todo respeito ao Goiás, o Palmeiras é muito favorito, tem muito mais qualidade técnica. Então eu acho que é um bom confronto para a gente testar uma formação aí, porque a gente ainda não sabe como que será o Palmeiras sem o Dudu para esse confronto. Então eu acho que é muito bom testar, aproveitar um jogo à vera e testar uma formaçãozinha nova, seja com o Endrick ou com o Flaco, ou como a gente jogou contra o Corinthians, com o Mike mais avançado. Mas eu acho importante fazer esses testes para a gente chegar contra o Boca e quebrar a maldição contra os caras. E vamos para cima. É isso aí. E sempre vale lembrar também que no primeiro turno desse Campeonato Brasileiro, se eu não estiver enganado, porque às vezes a memória aqui me trai um pouco, foi 5-0, né, o primeiro turno. O único jogo do Brasileiro que o Dudu fez gol, inclusive, se eu não me engano, pelo menos foi o primeiro gol dele na temporada, isso eu lembro. Não lembro se ele chegou a fazer gol depois disso. Eu acho que não.
Mas, então assim, o Palmeiras já passou o carro em cima do Goiás fora de casa. Então, o mínimo a se esperar também, concordo com vocês, é ir para cima, garantir esse resultado. E isso é um excelente gancho para o nosso próximo tópico, que é justamente essa questão de não perder o Botafogo de vista. A gente está, nesse exato momento, a gente pode ver aqui na tabela da própria CBF, o Palmeiras está a 10 pontos de distância, não é uma diferença pequena, muito pelo contrário, é uma diferença razoavelmente grande, e o Palmeiras precisa se manter na cola do líder. Então, não tem como pensar, Jota, em outro resultado que não a vitória com todo esse contexto, né? Não, com certeza, né? Até aproveitando o gancho do meu comentário anterior, estava até pesquisando aqui, porque internet ao vivo a gente tenta fazer o melhor aqui, né? O Botafogo vai jogar contra o Galo fora e depois o Corinthians fora. Então, certamente são duas rodadas aí, por mais que, por exemplo, os Gambás estejam aí, né, meio mal das pernas aí, é um jogo difícil jogar lá, a gente mesmo deixou 2 pontos lá no impressorão lá. Então, são duas rodadas em que o Palmeiras realmente pode colar de vez no Botafogo. E eu acho que é o momento certo para isso, antes da decisão da Libertadores. São 2 jogos bem acessíveis com o Palmeiras, especialmente esse contra o Goiás. Então, é força máxima, como a gente estava bem salientando antes, para poder ganhar, jogar pressão em cima do Botafogo, porque para além da questão aí dos pontos, né, dos jogos mais acessíveis para o Palmeiras joga na sexta e o Botafogo só entra em campo contra o Galo no sábado. Então o Botafogo já vai saber o resultado do Palmeiras. Então é importante colocar essa pressão, já diminuir a diferença ali momentaneamente para 7 pontos, se eu não me engano, é isso mesmo. E aí depois é a pressão nos caras, porque a gente sabe ganhar esse tipo de campeonato, sabe que o Palmeiras quando chega, chega para ganhar. Então é isso que o Palmeiras tem que fazer. Compartilho também da mesma opinião e digo mais, eu acho que assim, como eu também falei no comentário anterior, é um momento que está funilando o campeonato. E por mais que, né, a gente saiba da grandeza do Botafogo, é um time que está há muito tempo sem ser protagonista do futebol brasileiro. Faz muito tempo que o Botafogo não vive isso, não vive essa situação de liderar um campeonato, de ter o peso de segurar uma vantagem. Como o Dilcinho falou, a gente joga na sexta, eles jogam no sábado. Uma vitória contra o Goiás, derrubando ela para 7 pontos. Eles jogando fora de casa contra o Galo. Vai botando uma pressão, de querendo ou não, bota uma pressão no Botafogo. E eu acho que por mais que a vantagem de fato seja considerável, eu acredito que esse fator do Botafogo não estar tão acostumado de maneira recente a estar nessas grandes decisões vai fazer com que o time sinta um pouco mais essa sequência e possa tropeçar, por que não, em jogos fáceis, como contra o Corinthians, um time fraco do Corinthians, possa perder pontos lá em Itaquera, enfim. Eu acho que a gente tem que estar jogando com tudo, buscando os caras por conta dessa questão emocional mesmo. O Palmeiras é um time, nos últimos anos, acostumado, é o atual campeão brasileiro. O Botafogo, ano passado, dos últimos anos, estava brigando por coisas muito menores. Então, até por conta dessa questão mental, eu acho que a gente tem que botar pressão o máximo que conseguir em cima deles. É isso. E ainda acrescentaria uma outra coisa, como complemento, que o Palmeiras, além de ter esse jogo agora contra o Goiás, lógico que isso vai ser tema para a gente para outro vídeo também, mas só para pincelar rapidamente, o jogo seguinte é contra o Grêmio. As distâncias, tanto desse jogo para o jogo contra o Grêmio, não é curta, pelo menos eu acho que não, a distância não seja tão curta assim, porque o jogo do Goiás é agora dia 15, o jogo do Grêmio é depois no dia 21, quase uma semana depois. E depois, quando o Palmeiras foi enfrentar o Boca, é uma semana depois do Grêmio. Então, em termos de tempo de trabalho, o Palmeiras ele está minimamente confortável. E, em especial, contra o jogo, no jogo do Grêmio especificamente, mesmo sendo fora de casa, queira ou não queira, não dá para deixar de dizer que é um jogo de 6 pontos, né? O famoso duelo de 6 pontos. Porque o Grêmio está logo em seguida do Palmeiras na tabela. Então, são 2 rodadas que, se o Palmeiras conseguir ser vitorioso nessas 2, além de encurtar a distância para o Botafogo, ele possivelmente vai se distanciar ali de segundo, terceiro colocados e tudo mais, né? Então são 2 rodadas essenciais, mesmo estando ali próximo da
da semifinal de Libertadores tem que ter muita atenção, né? Com certeza, eu acho que, vamos para cima, vamos buscar, como você falou, para pegar o Botafogo e também para se distanciar e ter uma gordurinha aí para a gente se garantir em mais uma Liberta do ano que vem. É isso, então. Algo mais, AJ? Então, eu queria deixar um palpite aqui. Boa, palpitão, Nossa, bora de muito bem palpite. lembrado. Eu tinha até deixado separado aqui, estava esquecendo. Não, Palpites para o jogo, por favor. Que é Região. isso? Pô, palpite pro jogo, acho que, bom, como a gente falou, o Palmeiras é o favorito. Temos aí ao nosso favor também a torcida que nessa temporada está indo em peso aí pro Allianz. Eu, particularmente, com o meu otimismo palmeirense de sempre, 1-0 gol de Gomes. É isso. Bom, Para eu homenagear sou o o rei do nosso persona palpite. da capa, inclusive, hein? Desculpa. É isso. a Eu sou o rei do interrupção. palpite, é sabido por todos deste canal. Eu cravei Palmeiras 3-0 no River. Se quiser, mando prints da conversa para mostrar para vocês que estão nos assistindo. Vini Hatch cravou que o Veiga ia fazer gol na final da Liberta. Você entendeu? Exato, é isso. Eu acho esse joguinho, Goiás, Palmeiras voltando da data FIFA, meio preguiçoso, talvez, porque o Palmeiras tem dessas, né? Gosta de jogar quando tem muito jogo e não tem refresco. Mas, é muito mais time, né? Eu boto numa sequência boa de baliza 0 também, eu vou botar um 3-0 para nós. Boa. Eu acho que eu vou ser um pouco pessimista, talvez. Mas não tanto. 3-0 Goiás, foda-se. Eu acho que vai ser 3-1. Eu acho que o Palmeiras toma gol nesse jogo. Eu acho que o Palmeiras toma gol nessa. O Palmeiras precisa ganhar. Dito isso, 2-1 pro Goiás. Dito isso, Goiás 4, Palmeiras 0. Mas é isso, senhores. Algo mais a ser dito ou já é isso? Por mim é isso. Poucas. Boa. Então, muito obrigado mais uma vez por essa conversa. Muito obrigado você que ficou até aqui nesse vídeo. Sempre lembrando, não esquece de deixar seu like, se inscrever, comentar, compartilhar, enfim, ativa o sininho, faz tudo isso e sempre veja aqui as novidades que a gente está postando. E a gente sempre vai ter as narrações dos jogos ao vivo, dos jogos do Palmeiras, tanto no Brasileirão quanto na Libertadores. É isso então, meus queridos. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.